Dia, boa tarde ou boa noite para você, tudo bom? A gente vai concluir hoje divisão celular. Na verdade, a gente começou a falar no capítulo 7 sobre cariótipo, cariograma. Então, eu vou retomar isso rapidamente para a gente poder concluir e comparar as fases da mitose e da meiose e comparar as principais mudanças e estruturas que tem numa fase e tem na outra. Então, vamos lá. Vamos lembrar então que o nosso cariótipo indica que nós temos 46 cromossomos e se a gente coloca vírgula XY, indica que é um indivíduo do sexo masculino, tá? E se for XX, é um indivíduo do sexo feminino. Beleza? Lembrando que esse X e o outro X são cromossomos homólogos, um é homólogo ao outro, e quando a gente obtém esse cariograma, é nesse cariograma que nós vamos ver aí várias estruturas, mas a última delas, representada, corresponde aos cromossomos sexuais. Nós também vimos sobre o ciclo celular, certo? Nós entendemos que quando uma célula está realizando seu metabolismo e não está se dividindo, ela está na fase G0. Caso ela vá se dividir, ela passa da fase G1 para a fase S, onde existe a duplicação do material genético e duplicação de várias outras estruturas nas células, passando para, assim que acontecer essa duplicação, um sistema de conferência, ou seja, enzimas que detectarem substâncias estranhas vão degradar essas substâncias e aí volta o ciclo, se for necessário, volta para a fase S para produzir novamente uma molécula correta. Caso isso não aconteça, não seja possível, a célula acaba morrendo e acaba-se o ciclo celular daquela célula. Caso seja possível duplicar o DNA, a fase, portanto, G2 acaba e começa-se aí sim a fase de divisão celular, que aí pode ser tanto a fase mitótica quanto a fase meiótica. Vai depender de onde essa estrutura se encontra. Então, se ela se encontra nas gônadas, ou seja, são células que vão sofrer meiose e, portanto, vão gerar gametas. Isso no caso de animais. Em caso de plantas, pode ser no caso esporos também, né? E se são células são chamadas de células somáticas, nós entendemos que essas células vão sofrer mitose, justamente para gerar outras células iguais a elas mesmas. Aqui vemos a estrutura genérica de uma célula que não está em divisão celular ainda, ela pode estar ainda na fase G0, como você pode ver aqui, e ela pode, de repente, sofrer uma ativação para passar para a fase G1 e aí sim começar a duplicar o material genético. Antes, portanto, de duplicar o material genético, como que está organizado o núcleo dessa célula? Quando a célula está na fase G2, ou melhor dizendo, G0, portanto, existem algumas regiões que nós chamamos de eocromatina, que são regiões que estão descondensadas, ou seja, o DNA está um pouco mais aberto, então aqui são os genes que naturalmente, geralmente se expressam. Tá? Então, quando a gente fala de expressão gênica, a gente está falando dessas regiões abertas, dessa região da eocromatina. E a heterocromatina corresponde a regiões que geralmente nunca se desenrolam e que formam apenas esses condensados de moléculas de DNA, impedindo aí, portanto, a expressão gênica e o processo de transcrição e tradução. O que vai acontecer então com a célula quando ela for para a fase S? Então vai haver aí um aumento do volume da célula. Por que ela vai aumentar? Porque ela vai absorver mais água, ela vai absorver mais nutrientes, justamente para ela conseguir duplicar o seu material genético, que os nucleotídeos, aminoácidos e todas as estruturas necessárias, elas não vão surgir do nada, né? Então a célula tem que aumentar o seu volume. Então perceba que eu até tentei representar assim com uma diferença de tamanho entre essa célula aqui e essa aqui, porque ela realmente é um pouco maior, justamente devido ao aumento das suas moléculas, né, das suas estruturas. Depois, então, que acontecer isso, ela passa para a fase G2 e aí sim ela pode começar o processo celular de divisão ou da mitose ou da meiose. Então perceba que todos esses procedimentos que acontecem até a fase G2, a gente pode ainda não saber se essa célula está sofrendo mitose ou meiose, se a gente não souber nem da onde essas células estão. Agora, se a gente acompanhar o processo, a gente já vai conseguir identificar se vai ser mitose ou se vai ser meiose. Agora, a partir de quando que a gente consegue identificar? Será que é a partir da primeira fase, que já é a prófase? Perceba que não, ó. Por quê? Porque na prófase, não importa se é da mitose ou se é da meiose,
vai haver o quê? Condensação do DNA, desaparecimento da carioteca, duplicação dos centríolos e o desaparecimento do nucleolo. Ou seja, todas essas estruturas aqui elas vão sofrer modificações e isso pode acontecer tanto na meiose quanto na mitose. Então até a prófase você ainda não consegue sacar utilizando essas estruturas, apenas a representação de cromossomos, a duplicação de centríolos, apenas com essas informações não seria possível diferenciar mitose de meiose. A partir do momento que a gente avança nas próximas fases que a gente já consegue entender. Olha só. Primeiramente, é importante destacar que a mitose ela tem apenas a fase da metáfase depois, da anáfase e da telófase. Assim que acabou essa fase, acabou a mitose. Porém, a meiose ela vai passar por todas essas etapas também, só que já apresentando características diferentes na metáfase, na anáfase e na telófase, porque vai apresentar estruturas diferentes. E aí sim, depois que acabar essa fase, acabou o que a gente chama de meiose 1. Ou seja, todas essas etapas aqui vão corresponder à meiose 1. E depois, em seguida, começa a meiose 2, que é um processo que se repete. Tem também prófase, metáfase e anáfase, só que tem algumas estruturas também que são um pouco diferentes das estruturas que aparecem no primeiro momento ou na meiose 1. E é isso que a gente precisa saber. É isso que a gente precisa saber diferenciar. Como eu sei que está acontecendo, por exemplo, a metáfase 2, se eu apenas visualizar uma estrutura e não está acontecendo, por exemplo, a metáfase 1 ou a metáfase ainda da mitose, como que eu sei qual é qual, analisando apenas essas estruturas? Para simplificar, imagina uma célula de um organismo que ele é 2N. Ou seja, assim como nós, por que nós somos 2N? Porque nós temos um cromossomo nas nossas células que veio da mãe e um cromossomo nas nossas células que vem do pai. Então todos os organismos que nas suas células têm os dois cromossomos vindo do pai e vindo da mãe, essas células são chamadas de células 2N, certo? Só que nesse caso aqui, nós temos 46 cromossomos, 23 veio do pai e 23 veio da mãe, certo? Vamos imaginar uma célula que tem apenas um cromossomo que veio do pai e um cromossomo que veio da mãe. Fica mais fácil de representar. Então essa célula, no seu núcleo, ela vai ter ali apenas 2 cromossomos. E é isso que a gente está vendo aqui. Tá? E o que vai acontecer com esses cromossomos após a intérfase? Vamos lembrar que a gente só vai conseguir enxergar essa estrutura na forma de cromossomo quando a célula passou já da intérfase. Eu só fiz essa representação aqui anteriormente na forma de cromossomo para a gente lembrar que se a gente visse a cromatina, a gente estaria vendo uma molécula toda desenrolada. E se por acaso fosse possível condensá-la naquele momento G0, a gente estaria vendo isso aqui. Essas duas estruturas lá na fase G0 de uma célula que tem apenas 2 cromossomos. Um zigoto gerado por uma célula aí, N, que tem um cromossomo, e outra célula N com um cromossomo apenas. Então, olha só. Na prófase, então, na primeira etapa, logo após a intérfase, os cromossomos já vão estar duplicados. Ó. Então, tem 2 cromátides desse cromossomo que está representado em azul, que veio de um espermatozoide, e já tem 2 cromátides desse cromossomo que está representado em verde, que veio de um gameta feminino, independente de qual espécie foi. Então, até esse momento, não tem uma mudança grande na célula que a gente consiga perceber se as estruturas indicadas estão relacionadas à mitose ou se está relacionada à meiose. Se for a mitose, o que nós sabemos que vai acontecer? Regeneração de tecidos, desenvolvimento do organismo, de um organismo qualquer, ou seja, um embrião que está se desenvolvendo até se tornar um adulto. E se for na meiose, no caso de uma célula animal, vai ser para a produção de gametas. Como nós já vimos, olha só o que vai acontecer então na mitose. Ó. Vai haver inicialmente o desaparecimento da carioteca, os centríolos já estão duplicados, então nesse início aqui,
os cromossomos estando duplicados, já indica para alguns autores, já cita-se que ele já pode estar se duplicando já na fase G2. Porém, quando a gente falar da meiose, eu faço outra observação sobre isso. O importante é lembrar que no início da prófase os cromossomos estão duplicados. A carioteca desaparece, começa a desaparecer, e a cromatina, que estava na forma de eucromatina e heterocromatina, ela se condensa e forma aí essa estrutura condensada que são os cromossomos. Ou seja, a molécula de DNA ela se transforma em cromossomo, ela é chamada de cromossomo a partir do momento que então entrou na prófase. E aí, após a prófase, o que vai acontecer? Esses cromossomos eles vão ficar emparelhados no centro da célula, formando o que a gente chama de placa metafásica, ou também placa equatorial. Como eles conseguem fazer isso? Essas fibras do citoesqueleto aqui são elas que vão crescendo e vão empurrando os cromossomos. Como tem 2 centríolos que foi duplicado na fase anterior, essas fibras vão crescendo quase que simetricamente, como se fosse um espelho. Enquanto está crescendo de um lado, está crescendo do outro lado também. Então, com isso, os cromossomos, uma hora, vão se encontrar, essas fibras vão se encontrar nos cromossomos e vão dirigindo os cromossomos todos para o centro da célula. Na fase seguinte, vai acontecer a anáfase, que é a separação dos centrômeros, ou seja, essas estruturas que estavam ligadas aqui, unindo as cromátides ainda na metáfase, na anáfase elas já se separam, então eles são puxados para os extremos das células, dessa única célula. Perceba que ela já não tem mais o núcleo, então tudo que está sendo representado aqui nessa região está acontecendo no citoplasma. E depois, na última etapa, perceba que já vai haver então a formação da carioteca, o aparecimento da carioteca e esse processo de citocinese, que é a separação do citoplasma, certo? E antes, obviamente, como tinha 2 núcleos aqui, que estavam se formando, no final da anáfase, no início da telófase, na verdade, que começa, quando existe essa separação da carioteca, de 2 cariotecas, que vai acontecer no início da telófase e logo depois da anáfase, essa separação é chamada de cariocinese, tá bom? Enquanto que citocinese, cariocinese, enquanto que citocinese é a separação do citoplasma. E aí nós temos então que no final da mitose, 2 células idênticas àquela célula inicial foi formada. Portanto, se era uma célula N, ela gerou 2 células N. Se era uma célula 2N, ela gerou 2 células 2N do mesmo jeito. Isso tudo só pode acontecer porque na intérfase existe a duplicação do cromossomo ali. Agora olha só o que vai acontecer na meiose. Como eu falei, essas 2 fases são iguais. Aqui já vai haver uma diferença. Que diferença é essa? Primeiramente, os cromossomos eles não vão ficar um embaixo do outro. Todos eles, se fosse uma célula que tem lá os 46 cromossomos, eles não vão ficar um embaixo do outro. Eles vão ficar um ao lado do outro. Tá? Esse processo aqui é chamado de sinapse cromossômica. É isso que vai acontecer lá no comecinho, na passagem da prófase para a metáfase, vai haver já um encontro de cromossomos. Então essa estrutura a gente já consegue perceber. Mas, como você já deve estar sabendo, entre a prófase e a metáfase, existe várias subfases que fazem parte da prófase, até que consiga chegar nessa fase de metáfase e até que consiga fazer com que haja essa troca desses fragmentos aqui, que a gente consegue perceber já nessa fase chamada de metáfase 1 da meiose. E como isso acontece? Olha só, primeiramente, vamos lembrar que essas fases, então, são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? Lembra de linda, zebra,
pulando durante o dia. Linda zebra pulando durante o dia. Ou seja, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, a gente sabe que entre a prófase e a metáfase existem várias subfases que ainda fazem parte da prófase. E essas fases marcam aí uma importante diferença entre a mitose e a meiose. E essas subfases, que envolvem o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, o que você tem que entender dela? Que o primeiro momento vai acontecer a condensação dos cromossomos. Porque eles estavam na forma de cromatina, condensou o cromossomo, a gente vai entrar nessa primeira fase que é o leptóteno. E aí vai acontecer o que a gente chama de sinapse cromossômica. Olha só, os cromossomos homólogos, eles geralmente não se pareiam na mitose, né? Na mitose eles não se pareiam. Então esse pareamento, que fica um cromossomo do lado de outro, chamado de sinapse cromossômica, é ele que vai acontecer no zigóteno, e a partir do zigóteno vai começar a formar, nessa fase que começa no paquíteno, a formação dos quiasmas. Então os quiasmas, a palavra quiasma tem a ver com X, tá? E esse X ele é percebido aqui, quando as cromátides de cromossomos homólogos, de cromossomos diferentes, elas trocam fragmentos. E isso começa a acontecer no paquíteno, enquanto que no diplóteno isso já está estabelecido, e aí existe essa troca desses fragmentos no diplóteno. Então é no diplóteno que acontece o famoso crossing over, ou o que a gente chama de permutação também, tá bom? Que é a troca desses fragmentos que só foram possíveis ser trocados porque houve a formação do quiasma, e os quiasmas só se formaram porque houve a sinapse cromossômica, um fenômeno que não acontece na mitose e acontece apenas na meiose 1. Não se esqueça disso. E agora vem outro fenômeno importante que vai acontecer na metáfase, não mais na metáfase, e sim agora na anáfase 1. Na anáfase 1 vai haver, portanto, a separação dos cromossomos homólogos, enquanto que na mitose, como você pode ver, houve a separação das cromátides irmãs. Então, separação de cromossomo homólogo, o que você já vai conseguir entender aqui? Que essas células que são geradas aqui no final dessa etapa da telófase, deixa eu desenhar a membrana aqui plasmática que ela sumiu. Então você já consegue entender que essas células aqui já vão ser chamadas de células N. Por que elas já vão ser células N? Porque o cromossomo homólogo já não está mais nessa mesma célula, como estava no início. Ela tem ainda duas moléculas de DNA, só que todas elas formam uma única estrutura, então ela tem um cromossomo e duas moléculas de DNA. Então na anáfase existe a separação dos cromossomos homólogos, e aí a telófase 1 no caso, é a fase em que existe a reconstrução da carioteca, a separação dos núcleos, que é a cariocinese, e a separação das células. E assim que acaba a telófase 1, portanto, começa a meiose 2. Na meiose 2, vão acontecer agora os mesmos processos. Porém, o que nós temos agora? Nós temos uma célula que tem apenas um cromossomo com as cromátides unidas. Então, o que vai acontecer agora? Se essa célula tivesse mais cromossomos, todos os cromossomos agora não ficariam mais emparelhadinhos, como eles ficaram lá na metáfase 1. Eles vão ficar um embaixo do outro, porque agora vai haver, de novo, a formação da placa metafásica, ou seja, todos os cromossomos se alinham no centro da célula, só que agora vai haver a separação das cromátides irmãs na anáfase. E assim que elas forem separadas, duas novas células vão surgir, então vai acontecer novamente a formação da carioteca, a separação dos centríolos, cada um já vai estar num polo das células já, e no final da telófase vai haver a descondensação da molécula de DNA, e aí nós temos aí dois gametas formados. Só que como
foram geradas duas células no final da meiose 1, cada uma dessas duas células geram mais duas no final. Então, no final da meiose, nós temos 4 células com fragmentos trocados, como você pode perceber, esses fragmentos trocados em duas das cromátides, enquanto que outras duas das cromátides estavam intactas ainda, sem alteração nenhuma. Por quê? Porque essa alteração aconteceu lá na prófase, lá no início da prófase, nessa fase do diplóteno, que é a fase onde acontece o crossing over, que é a troca desses fragmentos que aconteceu com a formação do quiasma, e com isso aumenta-se a variabilidade genética. Por quê? Porque agora todos esses gametas formados, eles são variados. Então, existe uma chance maior de gerar seres vivos com características diferentes devido a essas mudanças nesses cromossomos e essas características diferentes que aumentam a chance de sobrevivência de uma espécie. Se por acaso muda um determinado tipo de substância, muda a temperatura de um ambiente, imagina se essa fração do gene trocado é uma fração que faz produzir uma proteína, de repente, que ela tem, ou uma enzima, né, que ela tem uma atividade maior, não a 34 graus, mas sim a 36, 37 graus. E isso surgiu, por exemplo, numa planta, ou surgiu num animal que vive num deserto. Então, ao longo do tempo, isso acaba facilitando e permitindo que muitos seres vivos acabam morrendo, entrando em extinção, porém vários deles que surgem por essas modificações surgem aí com mais chance de sobreviver. Então é por isso que no final da mitose nós temos... Então é por isso que no final da mitose nós temos a formação de duas células 2N igual à célula-mãe, nesse exemplo que eu dei, enquanto que na meiose a gente tem a formação de 4 células N e ainda assim células com cromossomos contendo fragmentos trocados. Para finalizar, as alterações cromossômicas, então, elas vão acontecer quando? Quando existe um problema na hora da separação desses cromossomos, quando eles não são separados corretamente, e aí vai haver essas diferenças entre o número de cromossomos que tem um gameta em relação ao outro, e um gameta, se tiver, por exemplo, 21 cromossomos, um gameta que tem 23 cromossomos, ao fecundar vai gerar uma célula com 44 cromossomos. Se for uma célula humana, cadê os 2 cromossomos que está faltando aqui? Né? Então, isso geraria alterações cromossômicas, como a gente conhece, por exemplo, temos a síndrome de Turner, temos a síndrome de Down, a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Patau. No caso, a síndrome de Turner, aqui está errado, é 45. X0, tá ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula, onde nós abordaremos o desenvolvimento embrionário, que vai acontecer então com o processo de fecundação. E o processo da fecundação só é possível ocorrer a partir do momento que existem gametas que são estudados, que foram estudados agora e produzidos agora nessa segunda fase da mitose, né? Da meiose, melhor dizendo. Tá bom? Então, até a próxima aula. Ficamos por aqui.